Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você acompanha as principais notícias dessa segunda-feira. E olha só, o conflito entre Rússia e Ucrânia escalou novamente com investidas de ambos os lados. Kiev reivindicou os ataques com drones contra o avião russo, causando um prejuízo de bilhões de dólares, enquanto Moscou atingiu um campo de treinamento, deixando pelo menos 12 soldados mortos. A Ucrânia reivindicou neste domingo um ataque em larga escala contra a aviação russa, na véspera de um novo ciclo de negociações para um cessar-fogo com a Rússia em Istambul. Os serviços de segurança ucranianos afirmaram que os bombardeios com drones provocaram danos que chegaram ao interior do território russo, longe do fronte, e causaram prejuízos estimados em 7 bilhões de dólares, aproximadamente 40 bilhões de reais. Uma fonte listou bases aéreas russas afetadas na Sibéria, no Ártico, perto da Finlândia e a leste de Moscou, gerando perdas reivindicadas de 41 caças russos usados para bombardear cidades ucranianas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a operação, sob codinome Teia de Aranha, foi a de maior alcance lançada por seu país em território russo, executada após um planejamento de mais de 1 ano e meio. O escritório da nossa operação na Rússia ficava bem ao lado da sede do Serviço Federal de Segurança Russo, em uma de suas regiões. Um total de 117 drones foram usados na operação, e o número correspondente de operadores de drones estava trabalhando. 34% dos porta-aviões de mísseis de cruzeiro estratégicos em suas bases aéreas foram destruídos. Segundo Zelensky, os agentes envolvidos na preparação do ataque conseguiram sair a tempo do território russo. O Ministério da Defesa de Moscou informou que várias de suas aeronaves militares se incendiaram após o ataque com drones ucranianos e disse que vários suspeitos foram detidos. Em território ucraniano, Kiev anunciou que 12 soldados morreram em um ataque russo contra seu campo de treinamento, o que levou o comandante de suas forças terrestres, Mikhail Drapati, a se demitir. De acordo com as forças aéreas ucranianas, neste domingo o país foi alvo de 472 drones russos e 7 mísseis durante a noite, um recorde desde o início da invasão. As autoridades russas investigam como atos de terrorismo os 2 acidentes com trens no país em regiões de fronteira com a Rússia em Briansk. Pelo menos 7 pessoas morreram após uma ponte ferroviária desabar, enquanto em Kursk, condutores de uma locomotiva ficaram feridos após outra ponte desabar e cair sobre uma rodovia. Vamos ver. 2 pontes desabaram após explosões no sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, deixando pelo menos 7 mortos. O Comitê de Investigação do país, citado pela agência de notícias estatal RIA, classificou os casos como atos de terrorismo. O órgão relatou em um comunicado que na região de Briansk, uma ponte rodoviária desabou como resultado de uma explosão, acrescentando que em Kursk, uma ponte ferroviária também foi destruída por uma explosão. O primeiro incidente ocorreu na noite de sábado, resultando no descarrilamento de um trem e em 7 mortes, além de 66 feridos, incluindo 3 crianças. A zona do acidente está localizada a cerca de 100 quilômetros da Ucrânia, onde a Rússia lançou uma invasão em fevereiro de 2022. Até o momento, as autoridades russas não estabeleceram nenhum vínculo com o conflito na Ucrânia e Kiev não comentou oficialmente sobre o colapso das pontes. Na manhã deste domingo, o governo da região vizinha de Kursk anunciou o desabamento de uma ponte ferroviária, na qual passava uma locomotiva que caiu na rodovia localizada abaixo e pegou fogo. Os condutores ficaram feridos e foram levados para o hospital. Assim como Briansk, a região de Kursk faz fronteira com a Ucrânia. As forças ucranianas tomaram 1.400 km² da região após uma ofensiva surpresa em agosto de 2024, mas a Rússia recuperou o território. Desde o início do conflito, houve casos de sabotagem de ferrovias russas em áreas próximas à Ucrânia, a maioria realizada por jovens, às vezes menores de idade. Kiev não costuma comentar sobre estes atos em território russo, mas por vezes considera-os como respostas legítimas às ofensivas russas contra sua rede ferroviária. E antes de encerrar, vamos falar sobre economia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promoveu a parceria entre a siderúrgica americana US Steel e a japonesa Nippon Steel em um comício em uma usina na Pensilvânia, onde também anunciou que dobrará as tarifas de importação de aço para 50%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou uma unidade da US Steel, na Pensilvânia, estado estratégico em termos eleitorais e berço da indústria siderúrgica americana.
Durante o evento, o republicano anunciou um aumento significativo das tarifas de importação de aço, que deverão entrar em vigor a partir de quarta-feira. We are going to be imposing a 25% increase. Vamos impor um aumento de 25%. Vamos aumentar de 25% para 50% as tarifas sobre o aço nos Estados Unidos, o que protegerá ainda mais a indústria siderúrgica americana. Ninguém vai conseguir contornar isso. Então vamos aumentar de 25% para 50%. Nobody's going to get around that. So we're bringing it up from 25%, we're doubling it to 50%. Desde que retornou à presidência em janeiro, Trump impôs tarifas generalizadas a aliados e adversários, medidas que abalaram a ordem comercial global e agitaram os mercados financeiros. Também impôs tarifas de 25% sobre produtos específicos, como automóveis, aço e alumínio, este que também vai dobrar para 50% na próxima semana. O magnata, que já havia aprovado na semana passada o que chamou de uma parceria planejada entre a US Steel e a concorrente japonesa Nippon Steel, interessada há meses em sua compra, voltou a falar sobre a fusão. Mais importante ainda, a US Steel continuará sendo controlada pelos Estados Unidos. Caso contrário, eu não teria fechado o acordo. Eu não teria fechado. E vamos trabalhar juntos. A promessa de Trump veio com garantias de que não haverá demissões nem terceirização de empregos sob o acordo alcançado. Uma proposta de venda de 14,9 bilhões de dólares da US Steel para a Nippon Steel atraiu anteriormente a oposição de democratas e republicanos, como o magnata, que durante a campanha eleitoral se opôs à fusão, mas mudou de ideia ao chegar à Casa Branca. O ex-presidente democrata Joe Biden bloqueou o acordo por motivos de segurança nacional pouco antes de deixar o cargo. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 11h30 você acompanha mais notícias ao vivo. Ótima semana para você e até mais.